Boa noite, igreja. Graça e paz. Vamos a mais um capítulo de Romanos. Eu convido a igreja a Romanos capítulo 4. Assim que você encontrar, se você pode se colocar em pé, Romanos 4, 13. Estaremos lendo, amados, capítulo 4 de Romanos 13. Vamos ler um pouquinho devagar, porque existem alguns conceitos aqui em Romanos que o apóstolo Paulo, ele estava bastante inspirado. Às vezes ele complica um pouco, tá bom? Isso, filha, 4, a partir do verso 13, tá bom? Tudo bem? Tudo bem? 13, 4? Tá, então vamos lá. Ó, a promessa de que seria herdeiro do mundo não veio a Abraão ou a sua descendência por meio da lei, e sim por meio da justiça da fé. Pois, se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei também não há transgressão. Essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja garantida para toda a descendência. Não somente, igreja, a descendência que está no regime da lei, mas também a descendência que tem a fé que Abraão teve. Porque Abraão é pai de todos nós. Pai, em nome de Jesus, obrigado porque nós estamos aqui na sua igreja, Pai. Primeiro para te honrar, para lhe prestar culto. Estamos aqui para aprender mais de Ti, para ser e continuarmos sendo edificados na Sua presença e na Sua palavra. Obrigado, Pai. Obrigado porque já aconteceu nesse culto. Obrigado pelo salmo que o Senhor trouxe. Obrigado pelas canções. Obrigado por nos dar, Pai, entendimento dos dízimos e ofertas. E agora, em nome de Cristo, nós te pedimos, nos dê entendimento da Sua palavra. Em nome de Jesus, oramos agradecidos. Amém. Vamos lá, igreja, nos assentar. Igreja Batista Ágape, em Indaiatuba, culto de estudo e oração. Nós estamos, para a honra e glória do Senhor, estudando, aprendendo Romanos. E a gente vem estudando, a gente vem aprendendo que quem salva é a fé, né? E que essa fé depende de nós. Essa ação de acreditar ou não em Deus. Essa ação de se despojar, né? De se entregar. E ela é individual, não é? Então a gente ora, né, por todos aqueles que amamos, por todos aqueles que estão ao nosso lado, mas ela é individual. E hoje nós vamos abordar, já abordamos na semana passada, porque uma das grandes perguntas que fazemos é: e antes de Jesus Cristo? Porque a gente aprendeu no capítulo 3 que a justificação da fé, que a gente se torna inocente mediante o quê? Crendo no Cordeiro de Deus. Tá certo? Então a semana passada a gente verificou que antes de Jesus Cristo nascer, ou seja, desde o nascimento do mundo até a chegada, até a morte do Cordeiro, as pessoas também eram salvas. Elas salvas mediante o quê? A fé em Deus, não é? E esses versos que nós lemos, ele contrapõe muito a lei. A lei, né, que foi recebida de Moisés, aquelas 612 ordenanças, que na verdade a gente
também já tem o conhecimento que ela serviu de quê? De caminho para Jesus Cristo, não é? De aio, não é? É um governante, né? Então, na verdade, ele governou o povo para que ele entendesse que seria muito difícil todos cumprirem a lei, né? E que apenas então somente a fé em Jesus Cristo Jesus, não é? É por isso que Jesus Cristo veio para cumprir toda a lei. E há também um verso que nós encontramos no Novo Testamento, um verso de apóstolo Paulo, que diz o quê? A lei mata, mas o Espírito vivifica, porque realmente as leis eram difíceis, todas elas de serem cumpridas. E nós vimos também, e eu reforço hoje, em nome de Jesus, inclusive na escola bíblica nós falamos, que a salvação não é por nosso mérito. Está certo? Não é mérito, não é? Não é como, por exemplo, numa faculdade, né, que você entra por mérito, e que está certo você entrar por mérito, mas no caso de Deus não, né? Venha como estiver, venha como vier, basta você o quê? Você crer, né? Então, a grande bênção que nós temos nas nossas vidas é o quê? É essa, venha da forma que vier. Basta o quê? Crer. Amada igreja, eu também, né, dentro daquele contexto, a gente sabe que a Bíblia, ela explica a própria Bíblia. Então, na verdade, esse conceito de que o que acontece, por exemplo, como morremos, né, o que acontece se havia realmente a salvação, não é? Antes de Jesus Cristo, ela é muito clara no Evangelho de Lucas. Então eu peço que a igreja abra Lucas 16. Eu peço que a igreja abra Lucas 16, que nós estaremos aprendendo juntos, vendo juntos, a história do rico e do mendigo. Ela nos ensina tantas coisas. Uma delas, a constatação de que realmente havia salvação antes de Jesus Cristo. E que nos tira outras tantas dúvidas, igreja. É um texto tão rico. Eu convido você a Lucas 16, eu estarei lendo inicialmente os versos de 19 a 21. Vamos entendendo o que diz a palavra. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que se alegrava todos os dias com grande ostentação. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de feridas, que ficava o quê, igreja? Que ficava deitado à porta da casa do rico. Este desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as feridas. Um texto, uma história muito conhecida, do rico e do mendigo. Mendigo, como a gente pôde verificar, ele era cheio de quê? De feridas. Mendigo esse que ficava deitado à porta da onde, igreja? Ele ficava deitado à porta do rico, esperando se alimentar das migalhas. Isso leva a crer o quê? Que se um mendigo fica deitado na sua casa todos os dias e lá permanece para comer, você conhece o mendigo? Sim ou não? Tá certo ou não? Se alguém ficar deitado em frente da minha casa, precisando de comida, eu vou, eu sei quem é. Porém, a gente quando lê a Bíblia, realmente a gente tem que entrar um pouco mais no significado das palavras. E o grande detalhe aqui, ou um dos grandes detalhes, amados, é que o rico ele era o quê? Ele ostentava.
Ele sabia que o mendigo, ele se alimentava das migalhas. E ele ostentava. O que é ostentar? É você, de modo intencional, hostilizar através de um bem que você tem, outras pessoas. Eu gosto do termo pavonear, que vem do pavão, né? O pavão, quando ele abre ele está o quê? Ele está se mostrando, tá certo? Então o rico, na verdade, não é porque ele é rico, mas pelo contexto da história, ele era o quê? Ele pavoneava, né? Ele queria se mostrar, ele ostentava. E o que aconteceu? Acompanhe comigo o verso 22. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos junto de Abraão. Morreu também o rico e foi o que, igreja? Sepultado. O mendigo, quando morreu, ele foi levado para onde? Para o seio de Abraão. Abraão, que nós sabemos, ele foi o quê? Justificado pela fé. Aprendemos isso, estamos aprendendo isso em Romanos. Então, na verdade, quando o mendigo morre, e os anjos, olha que lindo isso. Os anjos o quê? O levaram. Ele foi levado pelos anjos aonde? Junto do seio de Abraão. E o detalhe é que o rico foi o quê? Sepultado. Ele foi sepultado. E aí a gente chega à conclusão, o quê? Uma delas, que Abraão está onde? Está no céu. E nós chegamos também à conclusão que esse mendigo, ele foi para onde? Ele foi para o céu. Não que ele fosse mendigo, é por isso que ele está no céu, mas ele acreditava em quem? Em Deus. E ele, nesse conceito, terá vida eterna com Deus. Amém ou não? Então o mendigo, ele morre e vai para onde? Para o seio de Abraão. Seio no sentido é junto a Abraão. E o rico? Vamos lá? Verso 23. No inferno, estando em tormentos, o rico levantou os olhos. No inferno, estando em tormentos, o rico o quê? Levantou os olhos e viu ao longe quem? Abraão e Lázaro junto dele. O rico, ele foi justificado? Ele se tornou inocente? Ele estava onde? Pela palavra de Deus. Ele estava no inferno. Mas observe o detalhe. Estando em tormentos, o rico levantou os olhos e viu ao longe quem? Lázaro e Abraão. Porque na verdade ele conhecia Lázaro e Abraão. Observe comigo o verso 24. Então, gritando, disse: Pai Abraão. Conhecia Abraão ou não conhecia? Pai Abraão, tenha misericórdia de mim. E mande quem, igreja? E mande quem? E mande que Lázaro molhe a ponta do dedo em água e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nesse fogo. Ele conhecia o mendigo? Pelo nome. Estava em tormento? Estava em tormento. Mas o que nós precisamos entender aqui, igreja, é importante nós entendermos isso, é que esse inferno aqui vem da palavra Hades ou Seol. Eu não sei se na sua... A sua está o quê? Hades. Existem outras traduções que existe Seol. E outras traduções foram traduzidas para o inferno. Só que não é ainda o inferno. É um lugar que nós aprendemos já que ele é o quê? Ele é transitório. Tá certo? Então, o rico, ele foi para onde? Ele foi para esse lugar de tormento.
Ele está sendo atormentado. Só que ele tem a consciência, não é? De que do outro lado existe o quê? Um lugar de paz. Para ele pedir água, eu não sei se ele estava vendo alguma fonte de água, a Bíblia não diz. Mas a grande verdade, não é? É que até hoje, naquela época, até hoje, quando há a morte, quem morre, ou quem morreu em Deus até o Cordeiro, e quem morre com o Cordeiro até hoje, vai para quem? Para o seio de Abraão. Inconsciente? Inconsciente? Consciente. Quer dizer, vai o Espírito e a minha o quê? Absoluta consciência. Para o lugar de paz, para o céu, onde está quem? Abraão. E aqueles que infelizmente não morreram em Deus e que não morreram em Cristo Jesus após o seu nascimento e morte, esses vão para onde? Para um lugar de tormento. Não é? Então, nesse contexto, o que acontece? E eu creio nisso que eu vou falar, amém ou não? Se eu morrer hoje, em Cristo Jesus, eu estarei com quem? Eu estarei com Lázaro, eu estarei com Abraão, né? Conhecerei, né? Lázaro, o mendigo e tantos outros que morreram em Cristo Jesus. Só que se eu morro hoje, que eu não morra em Cristo Jesus, que, tá certo? Eu vou para onde? Para um lugar de tormento. Aguardando o quê? O que nós estaremos aguardando, igreja? O juízo final. O juízo final. E quem passará pelo juízo? De novo, nós veremos isso em Apocalipse. Nós, aqueles que cremos em Jesus Cristo, que somos salvos pelo sangue do Cordeiro, nós não seremos julgados. A nós caberá o quê? O galardão. Amém? Você crê nisso, não? Diga um amém. Que é isso que diz a palavra. Puxa, Roseli, que bênção, filha, você está aqui, você, né? Você creu muito, olha, você é seu galardão será esse em função disso. Falamos disso, né? Então, na verdade, amados, a palavra de Deus, ela vem hoje de uma forma absolutamente nos incentivar a quê? Que esse mundo é absolutamente o quê? Transitório. Romanos vem nos explicar o quê? Quem somos, que somos pecadores. Sim ou não? O que eu preciso fazer para que eu saia desse julgamento, que eu saia desse julgo, que depende única e exclusivamente de quê? De fé. E até hoje, Romanos está nos explicando o quê? Para onde vamos com essa fé? Ou para onde vamos sem essa fé? Entendeu? E esse livro, né, essa carta aos Romanos, ela é maravilhosa. Porque a partir da semana que vem nós estaremos estudando, estaremos verificando o quê? Quais os benefícios que nós temos hoje de aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Porque Deus quer muito mais para nós. O Espírito Santo, Ele quer muito mais para nós. Ele não quer só a salvação, amém, igreja? Ele quer muito mais. Quais os benefícios que eu tenho? Né? O que eu tenho que me apropriar com fé e em fé, para que até chegue aquele dia que eu estarei junto a Deus, ou próximo estaremos do arrebatamento. Quais os benefícios que eu tenho de hoje até o meu arrebatamento, ou de hoje até a minha morte? Então, a partir da semana que vem, amados, nós estaremos o quê? Verificando o quê? Esses benefícios.
E também como podemos observar aqui, os malefícios. Se porventura nós optarmos por um caminho que não seja Cristo Jesus. Que como nós vimos aqui é um lugar de tormento. E será um tormento eterno. Como a nossa vida com Jesus Cristo será uma vida eterna. Para fechar, eu convido você, Romanos 4, por favor. Para fechar, eu convido você, Romanos 4, a partir do verso 22. Que diz o seguinte, 4, 22. A partir do 4, verso 22. Assim também isso lhe foi atribuído para a justiça. E as palavras lhe foi atribuído foram escritas não somente por causa dele, mas também por nossa causa, visto que a nós igualmente nos será atribuído, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para a nossa o quê? Justificação. Amém? Ressuscitou, porque vivo está. E a minha fé passa em acreditar que Jesus Cristo está vivo. Tanto é que na nossa confissão de fé, né, nós verbalizamos, eu creio, né, que Jesus Cristo ressuscitou. Amém, igreja? Muito bem. Hoje nós encerramos e a semana que vem nós estaremos partindo para o capítulo 5. Amém? Né? Já estudando, já aprendendo mais os benefícios. Amém?